Oi, gente, eu tenho feito vários vídeos para falar sobre o cangaço. Por quê? Porque existem muitos trabalhos, muitos escritores, muitos pesquisadores que já falam sobre o tema há muito tempo, né? Ontem mesmo eu estava assistindo a um vídeo em que o Aberbal, né, ele coloca uma pessoa para falar sobre aquelas máquinas fotográficas que eram usadas naquele período ali do cangaço e antes também, né? Sabendo-se que essa pessoa é muito bem preparada, que está nos dando uma aula muito boa, mas nós precisamos de mais segurança para falar sobre determinadas matérias, né? Principalmente a questão das fotografias. As fotografias, nós sabemos que não era assim coisa tão fácil se tirar uma foto de ter máquinas, as máquinas fotográficas elas eram importadas principalmente da Alemanha e muito caras também, muito caras. Tanto que a Aba Filmes, quando foi entregar uma máquina para o Benjamin Abraham Boto fotografar, fazer aquele filme ali sobre os cangaceiros, né? O Benjamin Abraham Boto, ele era uma pessoa desenrolada, ele era uma pessoa que tinha uma capacidade assim de aprender as coisas, mas ele se enrolou bastante quando ele pegou naquela máquina, que creio que nem exista mais, pode existir alguma similar, né? E ele perdeu bastante material da Aba Filmes, que tínhamos a Aba Filmes, aqui fazendo filmes, e a história do cinema, ela não é uma coisa tão antiga não, ela data realmente do finalzinho do século XIX, né? Então, era difícil fazer se fotografar, se tirar retrato, né? Porque, exatamente porque as máquinas eram importadas e nem todo mundo podia comprar, né? E também nem todo mundo sabia manusear com as máquinas, né? Além de tudo, aquelas máquinas, elas tinham o filmes, eu creio que da Kodak, eu creio, né, que da Kodak, e aqueles filmes precisavam ser revelados, né? Tirava-se ali a foto, o retrato, e depois se revelava. Tinha os fotógrafos, né, que revelavam aquilo as fitas, né, chamavam-se fitas, em câmara escura. E eu muito estranhei a pessoa que deu a aula, uma aula muito boa, repito, mas eu estranhei ele não falar assim logo em câmara escura, porque a gente sabe que a luz, ela queimava o filme, né? Queimava, o termo era esse, né? Queimava a foto, o filme, né? E muitas vezes a pessoa tirava muitas fotos, muitos retratos, e quando ia revelar, passava um tempo para receber, e a maioria das fitas, elas queimavam, né? E era exatamente, se recebesse luz no momento de revelar, de fazer a revelação, elas queimavam e perdiam-se muitas fotos, né? Isso até a década de 70, 70 e pouco, que já temos mais máquinas mais modernas e já se tem mais acesso, ainda assim ocorria muito isso. Eu viajei bastante e levava filmes de 36 poses, 12, 24, 36 poses, e queimava quando chegava, mandava revelar, né? Tem as casas especializadas para revelar, né? E queimavam muitas fotos, né? Hoje não, hoje você com o celular, você tira foto, você filma, você faz muita coisa. Aquela época não, principalmente a época do virgulino, né? Então, tivemos uma excelente aula, repito, mas a pessoa disse o seguinte, que era fácil de revelar à noite no escuro, em plena Caatinga, porque o virgulino era um cangaceiro que ele era muito precavido
por conta de sua personalidade psicopática. Ele era muito de olhar quando ele queria, desconfiado, porque o psicopata, ele é desconfiado, ele é precavido, ele não faz as coisas assim. Primeiro ele faz a coisa, ele pensa e vai ver como é que vai pegar a presa dele, né? Inclusive tem um relato que dizem que quando o Benjamin Abraham Booth pediu para ele filmar, ele olhou a máquina com muito, assim, ficou observando para ver o que era aquilo, podia ser até uma arma, ele pensasse, né? Ele não conhecia a máquina fotográfica, né? Ele podia pensar, o que é isso? Será alguma armadilha? Né? Porque ele era um criminoso, procurado pelas polícias em diversos estados, né? E então ele ficou assim, depois que quando o Benjamin Abraham Botto consegue que ele lhe permita fazer aquela filmagem, ele vai assinar um contrato, entre aspas, um contrato. Ele dá um bilhetezinho para o Benjamin Botto, o Lampião, né? Aí coloca que foi o único a filmar, a ver como era a vida dentro do cangaço, né? E foi o único, né? Então, aquilo dali era um contrato. E outra coisa, um contrato assim, tão um contrato com muita força. Por quê? Porque o Benjamin Abraham, ele se aproveitou desse filme, né? E certamente o Virgulino queria receber também alguma coisa que o Virgulino não trabalhava, né? Ele queria receber alguma coisa, e após essa filmagem, né? Após esse filme ser apresentado uma única vez no cinema lá em Fortaleza, que a Aba Filmes colocou para as pessoas da sociedade assistirem, né? O presidente da República, Getúlio Vargas, ele proibiu a película. Certamente a película tinha muita coisa que não era bom para se ver. Devia ser sangramento de pessoas, que o Virgulino matava as pessoas, tocava, incendiava, e ele fazia questão de mostrar a força dele através das maldades, porque ele era um psicopata, né? Em alto nível, um serial killer, né? Então, quando a película foi exibida no filme lá em Fortaleza, essa película foi apreendida, ficou guardada por muito tempo, de 38 até 1950, por aí, né? Aí tentaram recuperar e aquele filme, ele não é mais como foi feito. Eu creio que tinha muitas cenas, assim, de barbaridades, né, que o Virgulino cometia, matando, sangrando as pessoas com aquele punhal. Ele aponta assim o punhal e diz, o filme é mudo, né? Mas dá para a gente perceber que ele levanta o punhal assim e diz, isso é para furar bucho de gente, né? Então ele tinha o costume de pegar o punhal e enfiar na jugular da pessoa, e matar animais, tocar fogo. Isso deve ter sido filmado, né? E então, por conta disso, a fita foi apreendida pelo governo. Inclusive Getúlio Vargas disse que não podia passar nem no Brasil, nem no exterior, em lugar nenhum, né? E depois recuperaram uma parte, pequena parte, algumas fotos, porque o filme ele é feito com várias fotos, né? A gente vê que são várias fotos que movimentam, aí dá a impressão da pessoa está andando, está falando, está correndo, está cantando, tudo isso, certo? Então, o que mais eu estranhei foi que a pessoa disse que era fácil de filmar, de fotografar, de revelar. Aquela época não era, gente, absolutamente. E ainda mais, ainda que tirasse a foto, o retrato, como se diz, para revelar, precisava de câmara escura, precisava de produtos químicos, né? Tanto que os fotógrafos, eles eram raros, não era uma coisa tão fácil de andar fotografando aquelas famílias, aquelas pessoas. E o Virgulino tem uma foto que ele coloca em cima, assim, né? Virgulino, o autêntico, o verdadeiro, alguma coisa assim, né? E
no filme que fizeram depois e lançaram aí, o Baile Perfumado, essa coisa, é um filme que tem muita coisa que foi, hoje a gente sabe que pode emendar, e inclusive emendava a fita quando ela quebrava mesmo, né? Emendava a fita, né? Aí passava de novo, e ali todo mundo gostava, o cinema é a sétima arte, né? Tudo é permitido, né? Mas eu creio que o filme do Virgulino tinha muitas cenas que eram para arrepiar qualquer pessoa, né? Por isso que, além de ser uma propaganda péssima para os sertões, péssima para o Brasil, muito representando muito mal o nosso país, com o Virgulino, que era um cangaceiro, sanguinário, psicopata, né? Não era doido, nem era louco, isso aí é diferente, né? Mas ele era uma pessoa que cometeu tantas atrocidades e, ao final, não se sabe exatamente o final, assim, digamos, repetindo, do Virgulino, porque foi ordem de Getúlio Vargas para que as polícias eliminassem com o cangaço e o cangaceiro Virgulino. Depois, então, daquele 1938, ali, 28 de julho de 1938, creio eu que o Virgulino haja sido morto naquelas imediações, não sabemos exatamente como, não sabemos, tem também muita coisa para se analisar. Por quê? Porque colocaram ali aqueles cadáveres ali montuados praticamente um em cima do outro e disseram que duas cangaceiras morreram, mas na foto era a Enedina, né, que a Sila disse que os miolos dela voaram e bateu na roupa dela, bateu nela, né? E a Maria de Ideia, que depois é que ficaram chamando Maria Bonita, mas ela morreu e não sabia que era Maria Bonita. Então, aparece apenas um corpo ali entre aqueles corpos sem cabeça, né? Não se sabe exatamente, eu até quantas, se o corpo era do Virgulino ou se apenas levaram a cabeça, faz de conta que né? Morreu, matou, acabou, né? Porque o Virgulino, eu estava lendo ali o livro do Tenente João Gomes de Lira, né? É um livro simples, mas é um livro muito bom, que relata, né, assim, algumas coisas que ele participou das volantes, né? E então ele fala algumas coisas que a gente pode realmente entender, né? A linguagem não é tão rebuscada, mas ele relata, mas faz uma série de comentários, né? E os comentários, porque ele participou também. Esse livro do Tenente João Gomes de Lira é um livro que eu aconselho ler, né? Porque ele vivenciou aquele período e o que ele pôde ver, o que ele sabia, que o Virgulino, por algumas vezes foi alvejado. É isso que eu quero chegar. Algumas vezes foi alvejado por bala, porque mais de 20 anos no cangaço, trocando tiros, né? Com, digamos assim, armas pesadas, né? Com muito chumbo, né? E então, o que é o mais estranho é que Virgulino, no final da vida, entre aspas, disseram, esse é o corpo do Virgulino, e tinha apenas duas balinhas, gente. Uma no pé, que o deixou aleijado do pé, ele era manco, né? E outra bala que foi abaixo do peito, e, quer dizer, 3 balas, e uma que dizem que também atingiu o cinto e a barriga. Segundo Frederico Pernambucano de Mello, ele deu 3 versões para aquela morte do Virgulino e não se tem exatamente uma certeza. Como é que se vai fazer? Dar uma causa mortis de uma pessoa que só se examina uma cabeça, não tem certeza que a cabeça era dele. Disseram que era, né? Disseram que era, mas certeza absoluta não. E também não interessava as polícias dizerem não, apontar quem foi que matou, sabe por quê? Porque era complicado. Depois tinha as questões que era a polícia que tinha os poderes do Estado para fazer isso, né?
E como o Virgulino deixou muitos inimigos, né? Então me interessava dizer quem foi que matou o Virgulino. Ou se deram um fim ali, carregaram para outro canto, pegaram o corpo e joga para lá, tira a foto, aquela foto macabra ali, né? Ou tem até gente tapando o nariz, que já estava naquela podridão, depois de 2, 3 dias, com o Melquiades da Rocha. Tirou aquelas fotos para mandar para o jornal, para dizer, olha, o Lampião foi morto, né? Então, a história é assim, essa história do cangaço, né? Aí eu fiquei assim, um tanto cabreira, né? Como dizemos, né? Podemos falar, né? Com essa história das fotografias ser muito fácil. É muito fácil mexer com a máquina fotográfica, é muito fácil. Se o próprio Benjamin Abrão Bozo perdeu fita, perdeu tudo, fizeram uma solda na máquina para ele tirar aquelas fotos, né? E o Benjamin Abrão Bozo era um camaradinha também, cheio de astúcia, viu? Vendeu até cabelo do padre Cícero. O padre Cícero era quase careca. Ele foi secretário do padre Cícero. E Benjamin Abrão Boto era outro que era um sociopata, digamos, ou psicopata. Nem todo psicopata mata, né? Mas Benjamin Abrão Boto era cheio de enrolada, cheio de coisa. Por isso que foi morto lá em Itaíba. Pau-Ferro atualmente, Itaíba, né? Encontraram não, escutaram, desligaram a luz do lugar, que era a luz não era nem essa como temos agora de lá da Cachoeira de Paulo Afonso, não era, gente, era a luz de motor. Aí desligaram e aproveitaram a escuridão para dar 42 facadas, se não me engano, foram 42, no Benjamin Abrão Boto, né? E atribuíram essa morte do Benjamin a um coitado, um tetraplégico, andava se arrastando no chão. Como é que aquele homem, andando se arrastando, sentado no chão, como é que ele ia matar um cara de 1,80 m aproximadamente, o sírio-libanês, o Benjamin? Como é que ele ia esfaquear? A não ser que o sírio-libanês estivesse deitado, dormindo, e ele tivesse pego e tivesse logo feito o serviço ali. Mas na rua, isso é conversa para quem quer acreditar. Eu não acredito jamais, né? Que o Benjamin Abrão Boto foi morto pelo tetraplégico, né? Não pode. Ele andava se arrastando, nem cadeira de roda não tinha, né? Para ele ganhar mais um pouco de altura e alcançar talvez o Benjamin Abrão Boto. Então, essa conversa, o cangaço é muito floreado, é muito cheio de falácias, de mentiras, né? Mas o povo, é a indústria do cangaço que tem movimentado o bolso de muita gente. O likezinho aí, me acompanha, me segue, gente com 100, 114 mil inscritos no YouTube, e assim vai. Mas essa história precisa ser recontada, porque essa história talvez nunca se chegue a um denominador comum, né? Certo que o Virgulino já não existe mais, porque nessa altura ele estaria com 123 anos de idade. Impossível, impossível, né? E a história do cangaço ainda precisa ser bem contada, pelo menos se empregando alguns métodos, né? O método digamos assim, científico, para poder se observar que tem muita conversa que é falácia somente, enganação.